Alguém já disse isso, né? Que a nossa vida é feita de circunstâncias e a minha, como a vida de todas as pessoas, também foi feita de circunstâncias. Né? Eu nasci no interior do estado de São Paulo, nasci na cidade de Bauru, filho de funcionário público. Fiz os meus cursos básicos em Bauru e depois, por uma questão política na cidade, meu pai resolveu se mudar para São Paulo. A gente veio para São Paulo, acabou estudando aqui. Eu fiz colégio de aplicação. No colégio de aplicação, que era o antigo Roosevelt, você fazia testes vocacionais. Eu fiz os testes vocacionais, era um ano inteiro de testes vocacionais. No final dos testes, a conclusão da orientadora é de que eu deveria fazer, em primeiro lugar, arquitetura, em segundo lugar, teatro, e em terceiro lugar, direito. E eu cheguei à conclusão que eu não queria fazer arquitetura, resolvi fazer teatro e direito, fiz vestibular, entrei na faculdade de Direito do Largo São Francisco, entrei na Escola de Arte Dramática. Então, aos 18 anos de idade, a minha vida era mais ou menos a seguinte: eu tinha que trabalhar para poder, de alguma maneira, comprar roupa, pagar os livros. A minha vida era ir de manhã cedinho para São Francisco, de terno, gravata, como tinha aqui naquela época. Depois eu trabalhava na Caixa Econômica Federal, agência do Vale do Anhangabaú, no período da tarde, do meio-dia às 6, e às 6 eu saía correndo e ia para o Parque Dom Pedro II, onde tinha a Escola de Arte Dramática, e fazia teatro. Eu queria ser diretor de teatro, queria produzir peças. Essa vida maluca durou um ano. No final do primeiro ano, cheguei à conclusão que os tempos não estavam dando mais. E aí eu tive que desistir do teatro. Segui só com o direito, continuei trabalhando. No último ano de direito, eu comecei a fazer uma série de estágios e me decepcionei profundamente com a profissão, né, que eu tinha escolhido para mim, que era de ser advogado. E cheguei à conclusão que eu não queria aquilo para a minha vida, mas eu não tinha mais a pálida ideia do que eu iria fazer. Um dia, voltando para minha casa, eu resolvi conversar com meus pais e contar para eles que eu não queria seguir a carreira da justiça, não queria trabalhar com justiça, com direito. E a minha mãe ficou muito triste, ficou muito preocupada. Ela perguntou: mas nem a faculdade você vai terminar? Eu falei: não, eu vou terminar a faculdade, mas eu não quero ser advogado. E a partir daquele momento, nos velhos e bons tempos, onde o Estadão de domingo tinha 4 ou 5 cadernos de anúncios classificados de emprego, ela começou a recortar anúncios de emprego para mim. E num dos anúncios que ela recortou tinha a palavra marketing. Eu fiquei muito curioso em relação àquela palavra. No dia seguinte, na segunda-feira seguinte, eu fui para a cidade. Tinha uma livraria grande da Barão de Itapetininga, achei um livro que tinha a palavra marketing no título, comprei aquele livro e nunca mais fiz outra coisa na minha vida. 1966, ou seja, já se passaram mais de 50 anos e a minha vida se voltou totalmente para isso, não é? Quando eu descobri o que eu queria fazer na minha vida, eu fui procurar cursos para isso. Você tinha cursos da DVB, Fundação Brasileira de Marketing. Você tinha a pós-graduação de administração de empresas na Getúlio Vargas. Eu resolvi fazer os dois, fiz os dois. E no curso de Direito, no curso de Administração de Empresas da FGV, eu acabei cruzando com um americano, James Wright Ledge, que tinha uma financeira e falou: Mandia, você não gostaria de trabalhar comigo, de implantar uma área de marketing na financeira? Eu fui. Em 1968, fiquei lá 3 anos. Foi a primeira área de marketing de uma instituição financeira no Brasil. E em 1971, o Itaú, através de um headhunter da Korn Ferry, procurou um profissional para montar a primeira área de marketing dentro de um banco no Brasil. E eu acabei sendo escolhido. Então, eu comecei a decolar com o marketing do ponto de vista de trabalho, do ponto de vista executivo, montando a área de marketing da financeira lá atrás, em 1968 em Anguera, e depois a partir de 1971 no Itaú, e onde eu fiquei durante 3 anos, e de lá eu fui seguindo a minha carreira, fui trabalhando em empresas de diferentes potes, especializações, e no final dos anos 70 eu cheguei à conclusão que tinha acabado o meu período de trabalho profissional, trabalhando como empregado de empresas, que estava na hora de eu empreender. E depois de 6 meses de ficar pensando o que eu ia fazer, eu cheguei à conclusão que eu tinha me preparado circunstancialmente para ser consultor de empresas. Porque eu praticamente trabalho desde os 7 anos de idade, dos 7 aos 37 eu trabalhei em 12 empresas diferentes, e sem eu saber eu estava me preparando e me treinando para ser consultor de empresas, médico de empresas. Então a segunda parte da minha vida, que começa 41 anos atrás, foi de montar uma empresa de consultoria, que é a Madia, que continua até hoje. A Madia tem 40 anos, né? Nesses 40 anos a gente trabalhou para mais de
1.000 empresas, fez para mais de 500 empresas, fez mais de 1.000 trabalhos, cuidou de mais de 3.000 marcas. A gente acabou de completar 40 anos e quando vem a virada do milênio, eu comecei a ficar intensamente preocupado com o que estava acontecendo com o marketing no nosso país. O marketing estava virando sinônimo de esperteza, de picaretagem, de dar toco, né, de enganação, muito especialmente com o advento do marketing político. Né? De um marketing político que ganha uma dimensão absurda a partir das redes sociais, a partir da internet. Antes, no chamado marketing político, onde você dependia das campanhas, você dependia do analógico, dos meios de comunicação tradicional, esse processo de deteriorar o marketing não era tão grande. O marketing político que já era embrionário naquele momento. Mas a partir daquele momento, com as redes sociais, essa situação vai ficando mais grave, mais ruim, e naquele momento cheguei à conclusão que estava na hora dos profissionais de marketing, das pessoas que tinham eleito o marketing para ser a razão das suas vidas, se organizarem, de repetir uma coisa que acontecia 500 anos atrás, que eram as academias, e a gente resolveu criar, junto com alguns dos expoentes do marketing desse país, a Academia Brasileira de Marketing. Então, a Academia Brasileira de Marketing nasce nesse exato momento, quando a gente chegou à conclusão que se nós não cuidássemos do marketing, corria o risco do marketing ser uma atividade de segunda categoria no Brasil, ser absolutamente receber um tratamento como não acontecia nos outros países do mundo. E, fundamentalmente, isso, a razão principal do marketing ter começado a degenerar naquele momento foi não só o crescimento do marketing político, como a utilização dos novos meios de comunicação de uma maneira absolutamente maluca, absurda, né? Como acabou acontecendo, como ainda acontece até hoje, como a gente tem assistido nas últimas eleições, como algum tipo de processo de regulação vai ter que acontecer daqui para frente. Então, naquele momento, em 2004, a gente resolveu criar a Academia Brasileira de Marketing, que em 2024 completa 20 anos, e por isso a gente está aqui fazendo um movimento de revitalização, não só da academia, mas principalmente do marketing, que fundamentalmente é a ideologia da administração moderna. Para falar um pouquinho do marketing, do atual momento do marketing, eu vou usar como referência uma empresa que vai completar 200 anos, daqui a mais uns 10 ou 15 anos, que é a Procter & Gamble. Não é? A Procter & Gamble nasceu lá atrás, nos Estados Unidos, de 2 imigrantes que vieram da Europa. E, fundamentalmente, quando eles criaram a Procter, o que prevalecia naquele momento, ali começa a nascer a sociedade industrial, o ser humano estava com a cabeça voltada para a terra, todo o seu sustento vinha da terra, né? Da agricultura. Com o nascimento da Procter & Gamble, a Procter começa fabricando velas e sabão. O fundamental naquele momento, para que ela pudesse produzir uma quantidade maior, era a matéria-prima. Então, a primeira preocupação no processo de evolução das empresas foi olhar para trás, em busca de matérias-primas. Então, a Procter nasce dando ênfase na matéria-prima, na produção de velas e de sabão. Gradativamente, à medida que isso vai evoluindo, ela começa a se organizar internamente. Um pouquinho mais adiante, ela começa a organizar os processos de produção, os processos industriais, atravessa o século, entra no novo século, passam-se as 2 primeiras grandes guerras, mais empresas vão chegando no mercado, começa a aumentar a concorrência e, a partir daquele momento, as empresas começam a entender que elas precisavam olhar para fora, que elas precisavam tirar todos os espelhos que elas tinham nas paredes e construir janelas, que elas tinham que prestar atenção naquele elemento que era decisivo para o sucesso dos seus negócios, que era fundamentalmente o cliente. As ferramentas do marketing nascem muito antes do entendimento do verdadeiro marketing. Né? Antes de nascer o marketing já tinha a pesquisa de mercado, já tinha vendas, já tinha promoção, já tinha a propaganda. Os primeiros livros de propaganda são de 50, 60 anos antes dos primeiros livros do marketing. O entendimento do marketing que prevalece hoje, que é a ideologia da administração moderna, ele nasce em 1954, num livro do Peter Drucker, que se chama Prática de Administração Moderna. O Peter Drucker era austríaco, vai trabalhar num banco na Inglaterra, vai trabalhar na área de análise de crédito dos bancos, né? Ele era um analista de crédito peculiar, porque os outros analistas se preocupavam em analisar balanços, ver números, fazer cálculos, utilizar fórmulas. E o Peter Drucker, toda a preocupação dele era conhecer o dono da empresa. O que pensava a empresa, o dono da empresa, qual era o propósito,
aonde ele pretendia chegar, qual era a missão que ele estava se propondo, como é que ele se organizava, como é que ele valorizava as pessoas que compravam o produto da empresa. Então, a concessão de crédito do Peter Drucker estava muito mais voltada para uma visão estratégica do que para uma visão da situação das empresas. E, naturalmente, ele não deu certo como analista de crédito, mas com aquela experiência que ele foi adquirindo, ele começou a escrever artigos e volta e meia algum empresário gostava dos artigos dele e convidava o Peter Drucker para conhecer a empresa e gradativamente ele foi se convertendo em consultor de empresas. E um dia, em 1943 para 44, no final da Segunda Grande Guerra, ele recebe uma comunicação do PR, do Relações Públicas da General Motors, que disse para ele que o Alfred Sloan Jr. era um grande admirador dele. Alfred Sloan Jr. é o homem que fez a General Motors, né? Que tirou a General Motors do buraco. A General Motors estava degringolando, ele conseguiu resgatar a General Motors, e a General Motors ficou durante 70 anos como líder mundial na indústria de automóveis. Ele convida o Peter Drucker para conhecer a obra do Alfred Sloan Jr. Peter Drucker aceita o convite, se muda para os Estados Unidos, fica 2 anos dentro da General Motors e começa a entender como é que as empresas seriam daí para frente. Tudo que ele aprendeu na GM, tudo que ele analisou, tudo que ele desenvolveu do ponto de vista conceitual e conseguiu traduzir em lição e aprendizado, está presente num livro que ele lança em 1954, que se chama Prática de Administração de Empresas. A partir daquele momento, o marketing deixa de ser uma caixa de ferramentas, deixa de ser uma estrutura ou um departamento dentro de uma empresa e passa a ser a forma de pensar e agir da empresa moderna. Marketing passa a ser a ideologia da administração moderna. Então, é nesse momento que começa a ruptura, que começa um novo entendimento do marketing. Naturalmente, isso estava na cabeça dele. Ele precisou ficar os 30, 40 anos seguintes escrevendo sobre isso, e enquanto a concorrência ia crescendo e se multiplicando em todas as categorias de produtos e serviços no mundo. Porque para que o marketing pudesse crescer e vicejar e prevalecer, tinha que ter cada vez mais concorrência. Isso foi acontecendo. Em 1990, isso eclode, existe uma nova situação em categorias de produto onde tinha 1 ou 2 empresas, passou até 10, 12, 15. Se você quisesse comprar um automóvel, lá atrás você tinha 2 ou 3, 4 alternativas. Hoje você tem 500, 600 alternativas, 28, 30, 40 marcas, e isso vale para todos os produtos. Então, nesse momento é que o marketing prevalece. E há 4 anos atrás, essa empresa que eu citei como uma referência de como foi a evolução de todo o processo de gestão nas empresas, a Procter & Gamble, há 4 anos atrás, ela mandou um comunicado interno dizendo que a partir daquele momento a palavra marketing estava arriscada dentro da empresa, porque não fazia mais sentido chamar uma área da empresa de marketing, ou a gente continuar falando dentro da empresa como se falava sobre marketing, porque marketing era tudo. Marketing é tudo que uma empresa faz, é como ela se posiciona, como ela se organiza, como ela se planeja, como ela começa a funcionar, sempre olhando para o mercado. E todos os processos que acontecem internamente, para que quando ela chegar no mercado, ela chegue de uma forma competitiva, atraente, que consiga sensibilizar as pessoas e conquistar a preferência dos consumidores. Então, na cabeça da Procter, marketing evoluiu e deixou de ser, como tinha dito Drucker no livro dele de 1954, deixou de ser uma caixa de ferramentas, um departamento, e passou a ser uma forma de pensar, passou a ser a ideologia da administração moderna. Então, esse é todo o processo de evolução do marketing e é onde a gente está exatamente neste momento. Enquanto tudo isso estava acontecendo do ponto de vista corporativo, do ponto de vista de mercado, do ponto de vista das empresas, de entendimento, de conceituação, aconteceram 2 fatos que mudam por completo toda a nossa perspectiva, que fortalecem o marketing, né, que valorizam ainda muito mais o marketing, mas que nos obrigam a repensar as nossas vidas. Né? Que fatos foram esses? Em 1969, entra um empresário japonês na Intel que fabricava máquinas calculadoras de uma empresa chamada Busicom, que ele pede para a Intel desenvolver uma pecinha para colocar naquelas máquinas calculadoras para acabar com o constrangimento que quem comprava aquelas máquinas da Busicom tinha que sempre ter um papel e uma caneta do lado. Então, ia fazer uma conta de somar, fazia a conta, anotava o resultado no papel. Aí pegava aquele resultado, colocava de novo na máquina, fazia o bando de multiplicar.
ela queria uma pecinha para que a pessoa não tivesse mais que usar nem papel, nem a caneta, nem o lápis. Uma maquininha que tivesse uma memória. A Intel recebe a encomenda, começa a desenvolver essa encomenda, e no meio do processo a Intel descobre que ela estava construindo uma peça que ia mudar a história da humanidade, que ia mudar a história do mundo. Ela estava desenvolvendo o microchip. Quando ela entrega esse microchip para a Busicom, o microchip 4004, em 1971, o Gordon Moore, que era o vice-presidente da Intel, diz o seguinte: essa pecinha que a gente está entregando agora vai mudar a história da humanidade. E ela tem a seguinte característica: ela vai dobrar sua capacidade a cada 18 meses e vai ter o seu preço reduzido pela metade. Ele errou, foi a cada 6 meses e não parou e está se acelerando. Conclusão, naquele momento, o mundo em que a gente nasceu, que nossos avós nasceram, que os nossos antepassados nasceram, ganhava o quarto ambiente. Quando os nossos antepassados chegaram ao mundo lá atrás, né, por obra de Deus, do Big Bang, eles encontraram aqui os 3 ambientes já formados, né? A água, a terra, o ar. Né? Com o microchip nasce o 4º ambiente, que a gente batizou aqui na Madia de digisfera. E esse 4º ambiente, a digisfera, tem a seguinte característica: ele invade os 3 outros ambientes e vai modificando os ambientes. Ou seja, desde 1971 e gradativamente, a gente começou um processo de migração lento, silencioso, que a gente não foi se dando conta e que agora está escalando de uma velocidade absurda, que significa uma travessia. A gente está encerrando o primeiro tempo da história da humanidade e está começando simultaneamente o segundo tempo da história da humanidade. Então, do ponto de vista físico, do ponto de vista estrutural do mundo, onde se inserem os negócios, a gente tem o 4º ambiente, que é a digisfera. A comunidade científica, o segundo fato é o seguinte: a comunidade científica morria de curiosidade de entender como é que a gente foi feito, nós e todas as demais espécies. Só que precisava memória para isso, precisava processamento para isso, precisava capacidade de cruzamento de informações. A mente humana era absolutamente incapaz de fazer essa descoberta. Com a pecinha que a Intel fez para a Busicom com o microchip, a comunidade científica resolveu fazer o projeto Genoma Humano, não é? E acabou fazendo não só o projeto Genoma Humano, como o genoma das demais espécies, né? E no ano de 2003, já dentro desse milênio, um dia a gente acordou e os cientistas dizendo para nós: olha, a gente descobriu como é que a gente foi feito, não é? A gente tem hoje um mapa de cada uma, não só da espécie humana, mas de cada uma das diferentes espécies. E a partir de agora, a gente vai começar a trabalhar numa série de ferramentas para corrigir os erros com os quais a gente nasce. E isso criou a perspectiva de a gente caminhar um dia para a imortalidade, não só do ser humano, como das demais espécies. Só que antes de chegar na imortalidade, a gente tem a possibilidade hoje de melhorar espetacularmente todas as espécies, não só a espécie humana, como principalmente todas as demais espécies. Há 4 ou 5 semanas atrás, a Veja fez uma grande matéria falando da melancia amarela, né? Que é produto já da engenharia genética, né? De todas essas conquistas decorrentes do genoma humano. Né? A partir daí nascem os métodos de edição genética, nasce a terceira medicina. Né? Antes da virada do milênio, nós tínhamos 2 medicinas. A primeira medicina lá atrás, que era a medicina curativa, né? Aquela medicina dos remédios. Um dia a gente descobriu que com a medicina, que se a gente tomasse algumas medidas do ponto de vista de ambiente, em outro tipo de preocupação, a gente conseguiria evitar um monte de doenças. E aí nasce o saneamento básico, né? Aí nascem as vacinas e agora, com o genoma humano, com toda a possibilidade da edição genética, dos métodos corretivos decorrentes disso, a gente tem a possibilidade de criar a terceira medicina, que é a medicina corretiva. Nessa leva de vacinas que nasceram agora, tem 3 ou 4 que já nascem dentro desse caminho e dentro dessa pegada. Por essa razão, nesse exato momento, há uma ruptura. Tem um processo de enlouquecimento generalizado. As empresas gradativamente estão ganhando a consciência que o mundo que elas nasceram, moraram, viveram, prosperaram e lideram, as empresas líderes até aqui, que esse mundo muito rapidamente vai passar por um processo, já está passando tão radical, que elas vão ter suas lideranças, suas posições contestadas. Então, todas as empresas, nesse momento,
com o prevalecimento do ambiente digital, estão num processo maluco de se reinventarem, de se repensarem, absolutamente conscientes que aquilo que as trouxe até aqui não as levará mais a lugar nenhum. Então a gente vai viver, nessa década que a gente acabou de entrar, um caos total. Praticamente todas as empresas, de todos os setores de atividade, concorrendo com tudo, né? Com a seguinte característica. Tem dois tipos de empresa no mundo hoje, né? A grosso modo, independente do setor de atividade. Tem as empresas velhas e tem as empresas 0 quilômetro, que estão nascendo agora, novas. As empresas novas só têm um desafio: olhar para o futuro e se planejar considerando como vai ser o mundo daqui para frente. As empresas velhas, que são as empresas líderes, que dominaram o mundo até ontem, né? Hoje o mundo já começa a passar para algumas das empresas novas, as chamadas Big Techs. As empresas antigas, elas têm que, ao mesmo tempo, cuidar do passado, porque todo o seu patrimônio, todas as suas propriedades estão no passado, e tentar pensar simultaneamente em relação ao futuro. Então, a probabilidade de sobrevivência das empresas tradicionais e grandes, analógicas, em processo de migração para o digital, é muito pequena, é muito difícil, não é? A gente está vendo, por exemplo, o que está acontecendo nesse momento no Brasil, no mercado financeiro, não é? Do dia para a noite tem milhares de novos concorrentes. Todo mundo está virando banco, né? Desde o Zé Mané, desde a quitanda da esquina, né? Que com a chegada de algumas ferramentas, de algumas plataformas, ele pode também emprestar dinheiro, pode captar dinheiro, aplicar dinheiro, assim, como um monte de bancos novos vão surgindo e cada um vai elegendo algum segmento específico de atuação. Isso está acontecendo em todos os setores de atividade. Você pega o desespero que está batendo nas indústrias, né? Ainda exacerbado agora com a pandemia, né? Eu todos os dias, quando eu estou nas redes sociais, eu sou acessado pelas grandes indústrias. As grandes indústrias, estou falando de uma Unilever, de uma Nestlé, que querem vender direto para mim, né? Elas continuam tendo os atacadistas, elas continuam tendo as redes de supermercados, os varejistas, que elas continuam vendendo, mas elas também querem vender direto para mim, no desespero que está se batendo em todas as empresas. Então a gente está vivendo um momento único na história da humanidade, um momento de ruptura, onde o marketing, mais do que nunca, continua sendo a ideologia prevalecente que vai orientar essa transição, mas só que, em paralelo e simultaneamente, todas as empresas vão ter que se repensar, recriar, replanejar, considerando esse mundo novo que está nascendo e onde o marketing, como nos ensinou lá atrás o Peter Drucker, é a ideologia dessa administração moderna que tende a prevalecer daqui para frente cada vez mais, na medida em que nós estamos ingressando, finalmente, na chamada sociedade do conhecimento. O que conta daqui para frente não é as instalações que você tem, não são as ferramentas que você dispõe, mas é o conhecimento que te permite organizar e utilizar todas essas propriedades e essas ferramentas, ter acesso a essas ferramentas sem não mais necessariamente ter que ser o proprietário de todas essas possibilidades ou propriedades. É essa característica desse mundo que a gente está ingressando daqui para frente, para onde a gente está caminhando e que a Academia Brasileira de Marketing está super atenta nisso, está passando nesse momento por uma série de reformulações para poder atender, para poder contemplar e para poder orientar todas aquelas pessoas que acreditam, como nós acreditamos, que a ideologia da empresa moderna, que a ideologia da administração moderna, da sociedade do conhecimento, de uma sociedade que vai se organizando cada vez mais no formato de compartilhamento, na chamada sharing economy, que cada vez mais a ideologia que vai conduzir tudo isso se chama marketing.